Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O espírito perturbador. Luciano, volto a dividir com você e com todos os amigos desse canal minhas experiências com a espiritualidade e seus mistérios. Eu me chamo Roberto e falo de Recife, Pernambuco. Obrigado por tratar de forma respeitosa os casos ocorridos e o apreço que o canal tem pelos ouvintes inscritos. Para quem ouve, é só mais uma história, mas para quem viveu, é voltar a um cenário de dor e medo. Quem já vivenciou traumas intensos, o mais indicado é manter nos recônditos da alma seus medos e angústias. Eu, desde criança, já convivi com eventos sobrenaturais e situações que fogem à lógica. Dentre essas experiências, houve uma vez que, após mudar de uma escola para outra, por conta das condições financeiras da minha mãe, eu comecei a sofrer assédio moral no colégio para o qual ela me transferiu. Nesta época, eu tinha 14 anos, mas devido ao meu passado, eu carregava uma maturidade precoce, longe do cenário do resto da classe. Estávamos em meados do ano de 1985 e professores e colegas de sala sempre me olhavam de forma agressiva, expressando raiva e me acusando de coisas que eu não tinha feito, como roubar canetas, empurrar colegas, entre outras coisas. Geralmente eu me escondia na biblioteca da escola na hora do recreio para não apanhar nem ser chacota dos outros alunos, além de me envolver em situações desagradáveis. Eu não conseguia entender por que toda essa antipatia comigo. Eu não mexia com ninguém, eu tentava ser legal com todos, mas sempre me evitavam e me acusavam de coisas que eu não fazia. Eu sentia que por onde eu passava, eu era alvo de comentários entre os quais me viam passar. Algumas vezes, as pessoas diziam que tinham me visto em locais onde eu não tinha estado, e isso me deixava transtornado. Eu temia que houvesse alguém parecido comigo se passando por mim. Essa era a única justificativa plausível, mas quem era eu para ter alguém interessado em me perturbar ou se passar por mim? Certa vez eu tive que alegar dor de barriga para poder ficar no banheiro na hora da aula de educação física, pois eu sempre era cercado pelos alunos maiores que sempre me empurravam, me davam rasteiras e me agrediam com a desculpa de que estavam apenas se empenhando. Eu detestava essas aulas. Uma tarde em especial, eu estava dentro do banheiro e após algum tempo de paz, eu escutei o barulho de um sorriso sarcástico, como se alguém tivesse entrado no banheiro rapidamente, sabendo que me encontraria lá. Eu coloquei a mão no trinco da porta e senti uma batida forte na porta de entrada. Em pouco tempo, a voz do zelador ecoou de forma agressiva, batendo nas portas de dentro de cada reservado do banheiro masculino e chamando pelo meu nome. Amigos, eu fiquei petrificado, mas não havia outro jeito. Quando ele chegou à porta onde eu estava escondido, ele bateu com força e eu fui obrigado a sair. Ele prontamente agarrou meu braço e me levou à diretora. A diretora da escola me acusou de, na aula de educação física, ter chutado forte uma bola no rosto de um dos meus colegas de sala e então corrido para me esconder no banheiro. Eu fiquei sem palavras, mas mesmo confuso por causa dessa acusação e com medo de me entregar, pois eu não havia comparecido à aula de educação física, eu apenas disse que estava com dor de barriga e que tinha ido ao banheiro, não negando a ela a hipótese de ter estado na aula. Ela reafirmou a situação, dizendo que o zelador havia me visto correr até o banheiro e que, diante desse caso, ela me daria um dia de suspensão e que, ao fim dessa suspensão, eu teria que retornar à escola acompanhado do meu responsável. Luciano, aquela decisão da diretora me feriu.
não tanto pelo medo de eu não ter culpa da situação. Era que, em casa, estávamos eu e minha mãe passando por uma grande dificuldade financeira, e na escola eu comia melhor do que eu comia em casa praticamente o dia inteiro. Intrigado, sem ter como explicar o ocorrido e nem me defender, eu fui para casa triste e desolado, tentando organizar na minha mente o que tinha acontecido sem sucesso. Eu não conseguia explicar e nem entender o porquê de tanta injustiça. Mas não sabia eu que o pior ainda estava por vir. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me olhou atônita e, com os olhos arregalados, me perguntou como eu havia descido do meu quarto tão rápido e saído sem que ela me visse, já que ela estava na sala o tempo todo e não me viu passar. Eu, mais surpreso do que ela, disse que eu estava na escola e que havia acabado de chegar. Foi então que ela se virou para mim e me disse: "Você chegou já há algum tempo e estava com uma cara estranha, não falou comigo e subiu as escadas direto para o seu quarto. Pare com essas brincadeiras." Minha mãe havia pensado que eu estava brincando e voltou a fazer suas coisas, porém, eu estava gelado por dentro. Minha mente estava agitada, um medo estranho tomou conta de mim e eu pensei comigo mesmo: alguém estava se passando por mim. Luciano, eu fiquei calado e com o coração pulsando mais forte do que nunca, eu subi degrau por degrau as escadas em direção ao meu quarto. Vagarosamente, eu abri a porta, entrei e percebi que estava tudo normal. Meus olhos procuravam todo e qualquer vestígio de que alguém estivesse ali. A hipótese de existir um ser assumindo a minha forma me causava um terror enorme. Eu conversei com a minha mãe e expliquei o que havia acontecido na escola e conciliei esse fato com o que havia acabado de acontecer em casa. Nessa hora, meus nervos estavam extremamente abalados e eu não me segurei e acabei desabando em prantos, coisa que naquela época, para um homem, era considerado uma grande fraqueza. Eu comecei a desabafar sobre as coisas pelas quais eu estava passando e ela me entendeu e decidiu que não havia condições de eu continuar ali, já que a impressão que se tinha de mim naquela escola não me ajudaria a atravessar essa situação sem sequelas emocionais. Nessa noite, eu não tive coragem de entrar no meu próprio quarto e mesmo já sendo um adolescente de 14 anos, eu fiz o que qualquer um faria. Fui dormir no quarto com a minha mãe. Nessa noite, tudo ocorreu tranquilamente e eu dormi bem até demais. Ao amanhecer, como eu já estava suspenso, eu não precisaria ir para a escola, então eu ajudei minha mãe em seus afazeres da casa. Ela foi trabalhar com muita dor no coração, pois havia pouca comida em casa e não havia como eu me alimentar bem. Ou eu comeria algo de manhã e a esperava trazer algo à noite, ou não comia e aguardava a fome bater para poder lanchar e esperar ela chegar. Eu preferi comer pão e tomar café e esperar ela chegar do trabalho. Mas, Luciano, eu não tive coragem de ficar sozinho em casa, pois a sensação de estar sendo observado me deixava muito incomodado, e eu passei praticamente o dia inteiro na rua. O dia estava mais quente que o normal, e após um longo dia, já cansado e com fome, eu vi que a minha mãe estava retornando para casa. Vendo que eu estava faminto, ela me fez tomar banho e preparou um, como chamamos aqui no Nordeste, engedrado, com farinha, tempero e verduras, e fazendo bolinhas com as próprias mãos, ela me dava para comer e comia também. Comíamos felizes até sorrimos um para o outro, e esse momento me marcou muito, pois ser alimentado por ela, mesmo que fosse a mais simples das comidas, saciava não apenas a fome do meu corpo, mas a fome de afago, de carinho e também a segurança que não encontramos em lugar nenhum que não no amor de uma mãe. Estávamos cansados e depois disso eu criei coragem e disse à minha mãe que iria voltar para o meu quarto. Eu já era um homem e não tinha que temer nada. Luciano, essa noite ficou marcada em minha memória até hoje. É difícil descrever as coisas pelas quais eu passei. Meu quarto era de frente para a rua e tinha uma árvore que, de tão grande e frondosa,
Seus galhos batiam na janela quando o vento era muito forte. Já na alta madrugada, eu acordei com as batidas na janela e eu imaginava ser os galhos da árvore. Mas eu estava enganado. Eu ouvi um barulho vindo da parte térrea da casa e o meu coração acelerou. Eu levantei devagar em direção ao corredor e olhei o quarto da minha mãe que ficava ao lado do meu. Ela dormia tranquilamente. Os barulhos se pareciam com gemidos e pequenos risos, quase que na tentativa de que eu não ouvisse. E eu imaginei que alguém tivesse invadido a casa. Amigos, eu não sabia o que fazer. E quando eu olhei para o quarto na intenção de entrar e me trancar lá dentro, eu tive um dos maiores sustos da minha vida. Eu me vi deitado na cama. Nessa hora minha mente travou e eu senti que eu não estava mais conseguindo raciocinar. Eu apenas tentei correr até a cama e tentar entender o que estava acontecendo, e quando eu me virei, aqueles barulhos estranhos cresciam vertiginosamente. Eu fiquei congelado pelo medo, pois no final das escadas eu vi uma pessoa que tinha todas as minhas características. Era uma pessoa exatamente igual a mim. A diferença era que esse outro eu tinha um olhar aterrador, e eu me desesperei e só tentei voltar correndo para a cama na intenção de fugir dele. Eu não sei se alguém que está ouvindo esse relato já passou por essa experiência, mas quando você meio que sai do corpo para voltar a si, é uma espécie de câmera lenta e a sensação é desesperadora. Na minha mente, era como se eu estivesse correndo o mais rápido possível, mas eu não conseguia me aproximar do meu corpo na cama com a velocidade que eu queria. Eu sentia que a minha cópia estava acompanhada de outras pessoas e se aproximando, até que quando eu me joguei na cama, eu abri meus olhos instantaneamente. Luciano, eu não tenho como entender e muito menos explicar a experiência pela qual eu havia passado. Eu ainda conseguia observá-los na porta do quarto me olhando e rindo. A figura igual a mim com um olhar tenebroso e vários vultos negros onde eu só enxergava olhos vermelhos e brancos estavam se mexendo por detrás dele. Meu corpo não se movia. Eu estava paralisado até a alma. O temor me tomava e a incapacidade de fazer algo me causava pavor. Eu gritava, berrava, mas não saía nenhum som dos meus lábios. Eu não me movia e eu sentia um pavor que só ficava dentro de mim. Ninguém me ouvia. Minha mãe dormia no quarto ao lado e tudo que eu queria era que ela acordasse e viesse me tirar daquele pesadelo. Eu olhei o céu pela janela e não quis voltar meus olhos para esses seres. Eu só clamava pelo nome de Jesus o tempo inteiro, mas os barulhos dentro do meu quarto eram perturbadores e não me deixavam me concentrar na oração desesperada que eu fazia e me deixavam cada vez mais nervoso. Eu ainda não conseguia mover um músculo sequer do meu corpo, apenas meus olhos. Eu chorava copiosamente ouvindo aquelas risadas e aqueles gemidos, mas de repente o céu avermelhou-se e eu percebi que já era hora do dia amanhecer. E eu ouvi um barulho como se minha mãe tivesse acordado e eu criei coragem para voltar novamente meus olhos para a porta do quarto. Dentro da minha cabeça, eu ainda gritava chamando pela minha mãe, mas de nada adiantava. Felizmente eu já não via mais ninguém, porém os zumbidos e os gemidos continuavam ecoando nos meus ouvidos e minha nuca se arrepiava constantemente. Aquelas coisas pareciam estar ao meu lado sussurrando diretamente nos meus ouvidos. Até que, em um momento onde, já cansado, eu senti meus dedos se movendo e eu reuni o máximo de esforço possível e, como que reagindo a um estímulo, eu fui recobrando os movimentos do corpo e consegui correr e desci as escadas em direção à cozinha. Ao avistar minha mãe, eu recobrei a postura, mas não deixei de contar o que tinha acontecido. Ela, espantada, disse que me viu passeando pela casa a noite inteira e imaginou que eu estava passando por uma crise de sonambulismo. Mas eu sequer saí do meu quarto naquela noite. Depois desse fato, minha mãe resolveu que tínhamos de sair daquela casa. Ela também não se sentia bem ali e inúmeras vezes
Ela dizia sentir que estava sendo observada, mas após esses novos acontecimentos, nós fomos para a casa de uma tia e ficamos um tempo lá, até encontrar outra casa para morar. Algum tempo depois, fomos visitados por uma família de 3 pessoas que descobriram que já havíamos morado naquela casa e conseguiram o endereço da minha tia. Eles vieram até nós para que dividíssemos nossas experiências, para que eles não se sentissem loucos. Acontece que eles alugaram a casa de uma corretora de imóveis, mas não passaram sequer uma noite lá dentro. Eles estavam mal e, mesmo não sendo íntimos, confidenciaram a mim e a minha mãe que no quarto onde seu filho dormia, o mesmo que antes era ocupado por mim, a porta foi trancada por um espírito que era idêntico ao filho deles e que eles tiveram que reunir todas as forças para conseguir abrir a porta e tirá-lo lá de dentro. Depois de algum tempo buscando respostas, eles descobriram uma história que lhes foi contada pelas pessoas mais antigas da rua, que conheciam as histórias contadas pelos primeiros moradores daquele bairro há muitos anos atrás. Naquela casa havia morado um velho coronel do exército que já havia atuado na Segunda Guerra e, por ter se ferido, ele havia se afastado das Forças Armadas e posto na reserva. Sendo obrigado a ficar em casa e movido pelo tédio, ele tinha o hábito de imitar os vizinhos, perturbar as pessoas e fazer traquinagens e chacotas de extremo mau gosto. Ele conseguia imitar vozes e comumente causava problemas na rua. À noite, os moradores sofriam, pois ele passava as madrugadas gritando e xingando se sabe-se lá o quê, já que ele morava sozinho e nunca recebia visitas. Os vizinhos acreditavam se tratar dos espíritos dos soldados que ele havia matado durante a guerra que voltavam para atormentá-lo em seu sono. Todos o tinham como um velho louco e diziam que a guerra havia mutilado sua mente. As noites nessa rua não eram fáceis e quem passava em frente à sua casa corria de medo, pois o viam falando sozinho, gritando e vociferando xingamentos. Até que, em uma certa noite, os gritos cessaram, e na outra noite também. No terceiro dia, em que não se via sinais daquele senhor, eles resolveram entrar em contato com a polícia, que, após conseguirem entrar na casa, encontraram o corpo do velho, duro, em posição de defesa. Ele foi levado para o IML e pouco depois alguns parentes que nunca o visitaram colocaram a casa para alugar. Ninguém de sua família jamais morou ali nem teve contato com ele, pelo que se sabia. Após sabermos disso, eu e minha mãe tivemos a certeza de que de alguma forma o espírito desse velho coronel se divertia em se transmutar nas pessoas apenas com o intuito de perturbá-las. Eu só não entendi até hoje o fato dele conseguir fazer isso na escola onde eu estudava, e nem o fato dele conseguir se materializar perante os outros. Eu senti que havia algo a mais nessa situação, porém eu resolvi manter esse caso como finalizado e virar a página, pois quem procura sempre acaba encontrando alguma coisa. Após esses fatos, eu fui para uma outra escola e a minha vida, graças a Deus, voltou ao normal. Obrigado pela atenção, paz e força a todos. Gratidão, Luciane e equipe, e que Deus abençoe a cada um que ouvir essa história.